dia, gente! Sejam bem-vindos! Estamos no Salmo 131. Mais um Salmo de Davi, eu acho que aqui sim é o último, né? Nesse decorrer aí que a gente teve, a gente vê que o final do Salmo, o último Salmo de Davi é bem mais à frente. Mas aqui, tipo, na ordem ali que eles colocaram, aqui eu acho que esse é o último. Não minto, tem mais. Esquece. Mas enfim, o importante é que a gente tá acabando, tá chegando ao fim de Salmos. E é isso. Vamos continuar vendo e aprendendo com os salmistas e com o rei Davi. Vamos ver o que ele tem para nos dizer, nos ensinar. Amém? Vamos começar orando. Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por tudo. Obrigada pelo ar que nós podemos respirar. Obrigada pelos nossos pulmões estarem funcionando, nossos cérebros, nossos ouvidos, os nossos olhos. Obrigada por podermos falar. Obrigada, Deus. Obrigada por podermos te ouvir. Ouvir o Senhor falar conosco, em nome de Jesus. Obrigada por sentir em nossos corações, Deus, a Tua direção. Obrigada porque o Senhor está nos moldando, nos forjando a isso cada dia mais. E enquanto estivermos, Deus, sabe, querendo a Tua verdade, a Tua vontade, pautados nela e buscando, sabe? Saberemos que nós não ficaremos decepcionados, mas que pelo contrário o Senhor se agrada e o Senhor honrará o desejo do nosso coração, os nossos pedidos, os nossos sonhos, planos, projetos, para viver uma vida segundo os Teus propósitos para nós. Nós te adoramos, nós te honramos, nós te glorificamos e te agradecemos por ter este momento. Em nome de Jesus. Amém? Então vai dizer o seguinte: ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. O povo de Israel põe a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e para sempre. Então, gente, aqui Davi vai nos falar que ele parou de ser arrogante, né? Que ele deixou a arrogância de lado. A gente sabe que aqui, né, a gente aprende com as coisas... Ai, que saco. Toda hora fica com o cabelo aqui. Com as coisas que Davi fez, que Davi passou, mas não tem toda a vida dele, cada dia, cada segundo, cada minuto registrado. Então, pode ser que nós conhecemos, né? Não conhecemos exatamente essa face de Davi, arrogante, um pouco orgulhoso. Mas fato é que provavelmente em algum momento ele foi assim, ele foi isso, porque aqui ele vai falar que aprendeu, que ao caminhar com o Senhor, que ao ouvir a sua voz, que ao seguir os seus caminhos, ele sabe que ele em algum momento ele foi arrogante, ele foi orgulhoso, ele foi prepotente, ele, né? E ele se deixou ser ensinado. E como ele se deixou ser ensinado? Ele vai dizer que ele parou de querer as coisas grandes e de correr atrás das coisas grandes e extraordinárias. Davi, como a gente sabe, era um pastor de ovelhas e ele chegou ao mais alto lugar. Ele chegou como rei, ele chegou, né? E ele é rei até hoje, né? Nós todos olhamos para a vida de Davi e nós, tipo, uau, a gente quer ser assim como Davi, né? Não somente na vida dele com Deus, mas conquistar às vezes o que ele conquistou. Mas aqui ele está dizendo que ele parou de correr atrás
das coisas grandes e extraordinárias. Então, talvez em algum momento ele pudesse fazer isso com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos, né? Ou talvez ele queria de fato algo que não estava acessível a ele, né? Que o Senhor falou não, que o Senhor virou e falou: Davi, eu vou te dar tantas coisas, mas essa não é para você. Essa eu não quero que você seja. Essa eu não quero que você tenha, né? E aí ele vai dizer que após isso ele ficou descansado no Senhor, sabe? Assim como a criança que acaba de mamar ali e fica ali no colo da mãe, né? Sem querer mais nada. Pronto, ele está satisfeito. Assim então Davi, ele descansou, ficou pleno, ficou satisfeito, ficou descansado no colo de Deus. E ele finaliza falando: povo de Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Então, gente, a gente vê que tem vezes que o Senhor quer nos levar a um lugar grande, a um lugar alto, a um lugar que nem a gente sonha, nem a gente imagina, né? Para dar o futuro que nós desejamos, mas por vezes isso vai ter um tempo, ou vai ter coisas que a gente não vai ter de fato, sabe? Nem tudo que a gente quer a gente vai conquistar, a gente vai conseguir, ou é pra gente naquele tempo, ou é pra gente em algum tempo, ou é pra gente de jeito nenhum. E à medida que você for galgando lugares, espaços, né, posições, conquistas, sonhos, isso não é para te exaltar. Isso não é para você ficar orgulhoso de como você foi, de como você é. E isso é uma coisa que a gente precisa vigiar muito no nosso coração, porque até a pessoa mais humilde, que se acha mais humilde, ela cai nesse laço, sabe? Às vezes eu me acho humilde, mas diz aqui quem fala que é humilde acabou de perder a humildade. Mas às vezes eu olho assim pro meu coração e eu falo: cara, eu não tô, eu tô sendo orgulhosa, sabe? Eu tô sendo prepotente, eu tô sendo arrogante aqui. Então a gente precisa ter sempre essa consciência, essa mente e sempre estar vigiando em relação a isso. Deixa eu deixar aqui, que senão o povo começa a conversar comigo. Oi! Eles param aqui do meu lado e eles ficam olhando. Aí, então é isso, gente. Então, eu acho que essa é a principal característica, né? Que a gente precisa, porque, cara, como diz a própria Bíblia, como é que se diz? Calma. O princípio da queda. Não, tipo, quando você é orgulhoso, quando você tá orgulhoso, é o início da sua queda, né? É o início ali da sua. Então, sabe, essa é a pior coisa que a gente pode ser. É orgulhoso e prepotente. E Davi, ele logo percebeu isso e ele logo falou: cara, eu já não sou mais orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância. Então ele já começou ele já se entendeu ali que isso não levaria ele a lugar nenhum. E é isso. E o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida, na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Mas que a gente possa vigiar sempre o nosso coração, colocar ele sempre nesse lugar em Deus, sabe? A gente parar de querer aquelas coisas grandes demais, extraordinárias demais. Se Deus colocar na nossa mão, a gente tem que ficar assim: ai, Senhor, tem misericórdia de mim, não me mata. Porque a glória dele é pesada, sabe? Ele tem. Eu realmente reconheço isso, sabe? E às vezes eu até me saboto em relação a isso, porque eu não quero. Às vezes eu não quero as coisas grandes de Deus, porque
Porque eu me conheço, gente, sabe? Porque eu conheço o meu coração. E não é só o meu coração, é o coração do ser humano. Esse coração do ser humano é caído, sabe? A gente não pode ter um pouquinho mais, tipo, galgar um lugar a mais, que a gente logo fica orgulhoso, arrogante, prepotente e não no pior sentido da palavra, mas querendo ou não, a gente dá uma levantadinha assim de sobrancelha, a gente começa a se sentir alguma coisa. Então, assim, na boa, sabe? Se o Senhor quiser isso com a gente, pra gente, que a gente não se sabote, né? Também não fique morrendo de medo. Minha mãe fala que eu tenho medo de tudo, que eu tenho medo das coisas. Mas que a gente não fique com medo, mas que a gente fique nesse lugar descansado em Deus, falando: Deus, isso é seu, então que eu seja um bom mordomo disso daqui, que eu faça a melhor coisa com isso daqui para te entregar de volta, e que eu não queira glória, louvor, honra, nada para mim. Eu penso muito nisso. Eu tenho muito isso no meu coração, assim. Porque eu não sei vocês, mas eu sei de que eu sou. Eu sei, sabe? Eu sei de onde eu vim, eu sei que o meu coração... Eu não sei se o meu coração tá pronto, né? Não tá pronto, talvez. Mas, enfim, é isso. Eu sei que nisso eu realmente sou uma pessoa bem receosa. E Davi aqui, ele nos fala um pouco sobre isso. Então, que a gente olhe para o Salmo de Davi, que a gente aprenda. Aprenda, sim, a ser tudo e o máximo do que Deus quiser para a gente ser. Mas que a gente aprenda esse lugar de não ser orgulhoso, de não ser arrogante, de não buscar essas coisas grandes e extraordinárias, mas pelo contrário, estar como uma criança desmamada ali no colo do pai, sabe? Que fica tranquilo e faça tudo o que ele nos der para fazer, sabendo que nada daquilo é o que garante a nossa identidade, nada daquilo é o que nos faz ser aceitos, nos faz ser bons, nos faz ser suficiente, nos faz melhores que ninguém. Não é nada disso, não é nada disso. Amém? É isso. Simbora. Vambora aqui. Hoje ainda é terça-feira. Boa semana pra vocês. Obrigada, mami. Bom dia. Deus abençoe. Amém. Tchau.